Na saída aí pela semifinal da Libertadores, posse de bola 42,1%, aproveitamento nos passes 79%, chutes 4 no alvo, também só 1. Então, resumindo, Fã de Esportes, o jogo de ontem teve um chute no alvo. Nem o pênalti foi no alvo, ele foi na trave, né? E olha só, 4 ações com bola na área rival. É a segunda pior marca da era do Abel. Aquilo ali, ó, olha lá, o lado esquerdo aqui, ó, é o lado de defesa do Palmeiras. Olha só aonde se concentraram as ações do Palmeiras. Do meio campo para trás, ó, povoou o campo. Dali para frente, né? Você vê, na área então, quase nenhuma. Quase nenhuma. Tem 2 ali, ou 3, 4. Tô contando aqui 4 que tá ali, ó, certinho. 4 ações na área rival. Tá? Apareceu então até na prancheta dele isso durante o jogo. Apareceu, né, Abel? Como é que tá? Tá tudo na defesa, né? Os botõezinhos todos na defesa. Botõezinhos todos na defesa. E aí eu pergunto pra vocês, começando pelo Rafael Prats, ó. Quem saiu mais satisfeito do Allianz ontem, se é que alguém saiu satisfeito, Prats? William, tem como essa resposta, eu poder dar essa resposta só na próxima quarta-feira pela manhã? Porque parece que Palmeiras e Atlético se anularam, né? Porque é bom a gente lembrar que nessa era Abel Ferreira, tirando a final do Campeonato Paulista, Palmeiras sempre fez o segundo jogo em casa, em qualquer mata-mata, Copa do Brasil ou Libertadores. E o Palmeiras geralmente construía um resultado fora para confirmar a vaga em casa. Dessa vez há uma diferença claríssima. O Palmeiras abre a semifinal no Allianz Parque para jogar a vaga fora de casa. No caso do Mineirão, na semana que vem. Então, Abel Ferreira claramente entrou com um objetivo muito definido. Qual era? Não sofrer gol em casa. Porque nesse confronto que é muito parelho, e ontem nós vimos que Palmeiras e Atlético meio que se anularam um ao outro, se o Palmeiras sofre gol em casa, pelo que o Abel Ferreira traçou para a partida, seria um prejuízo muito grande. Então, assim, se a gente pensar que o Palmeiras jogou em casa e não sofreu gol... Mas é muito pouco, não é não, Prats? Esse objetivo é muito pouco. Sabe por quê, William? Porque na semana que vem, o eliminado vai ficar com uma sensação de que no primeiro jogo no Allianz poderia ter feito mais. Para qualquer um dos dois. Achei até o Atlético um pouco superior ao Palmeiras, né? Mas vai ficar essa sensação. Porque ontem o jogo levou a gente a acreditar nisso. Olha, o Atlético tem condição de jogar mais, de incomodar mais. O Palmeiras tem condição de incomodar muito mais. E praticamente não incomodou. Se o Everson não tivesse no gol do Atlético ontem, ele seria notado apenas em cruzamentos que ele saiu para encaixar. Fora isso, o Everson não apareceu no jogo. E o Everton também não, né? Porque o pênalti o Hulk perde. Então, assim, a bola para ganhar o jogo foi do Atlético, foi no pênalti do Hulk, na trave. Fora isso, foi muita marcação, jogo muito amarrado, muito travado e pouco jogado. Olha, cada vez mais eu acho que o Abel fala que a inspiração dele é o Mourinho, né? Só que o Abel cada vez mais se parece com a fase atual do Mourinho do que a fase antiga. Porque assim, é impressionante. A gente viu recentemente o Mourinho comandando o Manchester United e tal, time bom e tal, e ele se fechando contra o Manchester City, vocês lembram? Trancando tudo, como se estivesse jogando ali com um time menor, com um time de meio de tabela, um time... Gente, eu entendo tudo bem, eu entendo as estratégias, eu entendo as lógicas, mas assim, professor, me dá a impressão, e isso já faz tempo, hein, não só para mim, para vários, inclusive para palmeirenses, que o Palmeiras pode muito mais e o treinador prefere jogar desse jeito. É isso que o Rafael Prats falou, né? E ele falou, era isso que nós queríamos, o Abel falou assim. Não necessariamente, não queria um 0x0, ele queria vencer. Mas desse jeito, não vai sair disso. E outra, professor, tá postergando um confronto para a próxima semana, onde vai ter torcida. E é a torcida adversária. E eu duvido que jogando em casa o Galo não chute uma bola no gol, como ontem. Eu duvido. Também duvido. Então o risco tá vivo. Estratégia é muito bom quando dá certo no final, né, William? Se ele sair classificado, ainda que seja nos pênaltis em Minas, ele vai esfregar na cara de todo mundo. Inclusive retroativamente. Mas a gente sabe que futebol não é assim. Eu não acho pecado jogar no contra-ataque. Desde que você contra-ataque. O problema é que não contra-atacou. Ele falou em finalização, o Palmeiras não chegou nem perto de ter finalização. E é uma coisa que me parece está irritando também os jogadores.
Vide o caso do Dudu, do qual nós vamos falar daqui a pouco. Então, foi muito ruim. Motivo para sair satisfeito ontem ninguém teve. Eu acho que o Cuca sai menos insatisfeito, apesar do pênalti perdido, mas o rendimento do time do Cuca, dadas as circunstâncias, tudo que ele falou aí, jogando fora de casa, contra um grande adversário, contra o Palmeiras, embora o Galo não tenha chutado para o gol, o Galo controlou melhor esse jogo. Eu acho que o Galo foi menos decepcionante. Dentro do que se vê, das dificuldades. E tem uma outra coisinha que o Abel falou aí, eu ia falar depois, mas não vou aguentar, vou falar agora. Não é porque o Atlético Fala, tem professor, o Arana, desabafa. eu vou falar. Não é porque o Atlético tem o Arana que justifica o fato do Palmeiras não jogar o jogo. Dava muito bem para segurar o Arana e dar umas estocadas. Sabe o que é esse time do Abel? Esse time do Abel é o que sempre foi, sem a inspiração de jogadores como o Rony, por exemplo, que livravam a barra na Libertadores passada, com as estocadas, com coisas que não estão acontecendo agora. Então é muito pouco. O palmeirense ficou muito insatisfeito com o jogo de ontem. Muito, muito insatisfeito. Eu tinha muita curiosidade de ver esse mapinha de calor aí, porque eu tinha certeza que o Palmeiras não tinha esquentado nada na área do adversário. Quem viu o jogo percebeu isso. Era uma dificuldade danada de você até lembrar quem estava jogando pelo Palmeiras do meio campo para frente. Isso não pode acontecer num jogo em casa. Nada justifica isso. Então, se ele não pagou essa conta em casa, agora vai ter que pagar fora de alguma forma. Lembra da nossa conversa aqui ontem, Abel? Pode falar, Abel. Segue aí. Não, eu ia completar, aliás, vou completar o que disse o professor. Muitos palmeirenses saíram insatisfeitos, mas o Abel Ferreira eu não acredito que tenha saído insatisfeito, não. Porque esse o estilo de jogo dele. Foi assim que ele ganhou a Libertadores da América. E se ganhar essa Libertadores jogando assim, depois desse empate com esse futebol horroroso que o Palmeiras apresentou ontem, ninguém vai ligar. Os palmeirenses que ficaram insatisfeitos ontem, se o Palmeiras eliminar o Atlético e passar pelo Flamengo ou pelo Barcelona de Guayaquil na final e for campeão mais uma vez, vão amar o Abel Ferreira. Ou alguém cornetou o Abel Ferreira quando o Palmeiras ganhou a final da Libertadores? É o que eu falei. Com apenas uma finalização. Não me lembro de nenhum palmeirense. Diga, professor. Não, é o que eu falei, quando a estratégia dá certo é uma maravilha. Ele esfrega na cara de todo mundo que botou o Breno Lopes e o cara fez o gol da vitória. Mas não é todo dia que tem pão quente, né? E o Palmeiras tem condição de viver um pouco melhor, sem passar tanto sofrimento, sem roer tanto a unha pelo time que tem, ou não? Sim, eu concordo plenamente. Como eu dizia, um futebol horroroso, na minha visão, mas que se for campeão, de forma horrorosa ou de forma linda, o torcedor não vai reclamar. Tenho certeza, como não reclamou na última Libertadores, quando o Palmeiras teve um jogo espetacular, na estratégia dele no contra-ataque, fez 3-0 em Buenos Aires, teve um jogo horroroso na volta, em que quase foi eliminado, chegou à final. Ótimo, todo mundo feliz, os palmeirenses comemorando. Teve um jogo horroroso na final, em que o Santos também foi horroroso, mas isso não importa. O campeão merecidamente foi o Palmeiras, que foi eficiente, fez o seu gol, e ontem a aposta dele foi a mesma. Travar o time adversário, como ele conseguiu travar o Santos na final, e apostar, de repente, numa jogada de bola parada, numa jogada de bola aérea, numa roubada de bola e num contra-ataque rápido. Só que essa jogada de bola aérea não existiu, bola parada não existiu, o contra-ataque não existiu. Então, na minha visão, ele foi super eficiente no que ele queria ontem, de travar o Atlético Mineiro, mas não foi eficiente na parte ofensiva. Não conseguiu nenhum contra-ataque, não conseguiu jogar. Eu acho que os dois saem frustrados, o Atlético Mineiro, o Palmeiras também, porque o Palmeiras jogou em casa, mas se eu for, na minha opinião, na cabeça dos técnicos, quem sai mais frustrado é o Cuca, porque o time dele quis jogar, o time dele teve um pênalti, teve uma grande oportunidade para fazer o gol e jogou para fora, ou jogou na trave. E o Abel Ferreira, ele jogou para não sofrer gol, e conseguiu. Ele tem uma vantagem, porque ele joga pelo empate no Mineirão. Né? Qualquer empate com gols é do Palmeiras. E o 0x0 o 0x0 leva a decisão para os pênaltis. Então o Galo tem que ganhar. O Galo tem que ganhar o jogo ou ganhar nos pênaltis se for 0x0. O Palmeiras sai com uma vantagem. Agora, poderia ter saído com uma vantagem maior se ele tivesse jogado de outra forma. Eu acho que o Palmeiras tem time e tem elenco para jogar um futebol melhor, para conseguir atacar também o Atlético Mineiro, para se defender bem, como é uma grande virtude do Abel Ferreira se defender bem e ganhou os títulos assim, mas também contra-atacar.
Ele ganhou do Santos assim. Ele ganhou do Grêmio na final da Copa do Brasil assim, marcando muito bem e saindo em velocidade. Jogando bem, jogando um bom futebol. Como o professor disse, jogar no contra-ataque não é nenhum pecado. Cada um tem seu estilo de jogo. Ele pode ser campeão. Por isso que eu acho que o Abel Ferreira saiu mais satisfeito do que o Cuca. E a entrevista coletiva dele mostra isso. Ele dizendo que sem a bola fomos perfeitos, que só faltou o detalhe da finalização, de chegar mais. De qualquer maneira, ele tem a vantagem, mas eu acho que os dois foram mal. O Atlético Mineiro tomou mais iniciativa, quis atacar, quis ganhar o jogo, mas não conseguiu passar pela marcação do Palmeiras. Aí muito mérito, mais uma vez. Acho que essa é a grande virtude do Abel, na minha visão. Então. Ele sabe armar muito bem um time defensivamente. E ontem, mais uma vez, ele travou um ataque poderoso. Boa noite, Veiga. A primeira pergunta é da Bibiana Bolson, canais Disney. Dos 4 semifinalistas, o Palmeiras é o único que recebeu o jogo sem público e vai decidir numa atmosfera de muita pressão, justamente por ter público em BH. Isso, de fato, pode influenciar na partida? Olha, eu acho que aqui a gente tem vários jogadores experientes. Lógico que se eu pudesse escolher, eu ia querer a torcida do Palmeiras a nosso favor, porque eu sei o tanto que ela nos ajuda. A gente sente saudade de jogar com a casa cheia, mas tem coisas que a gente não controla. A gente não pode ficar gastando nossa energia com essas coisas. Acho que foge do nosso controle, a gente tem que respeitar as autoridades, mas a gente vai lá, vai fazer um bom jogo, vai concentrado, porque a gente sabe que torcida ajuda, né? Mas quem resolve mesmo os problemas são nós dentro de campo. Pergunta do André Galvão, SBT. Perdão. Ronaldo Souza, Viva Esportes. O jogo, taticamente, foi muito disputado no meio-campo, já ficando o jogo de volta. O que você acha que o Palmeiras precisa fazer para surpreender o Atlético em sua casa e conseguir vazá-lo? Gol. A gente precisa fazer gol. É isso que ganha jogo, mas a gente tem que também saber e ter inteligência para jogar a partida. Não dá para a gente querer fazer as coisas de qualquer jeito, a gente tem que ter ciência de que do outro lado também tem bons jogadores, é uma equipe bem treinada. Eu acho que pé no chão, a gente entender os espaços do jogo, saber ler o jogo, né, para a gente conseguir fazer um resultado bom lá e sair com a classificação. Eric Barbosa, Futebol na Veia. Veiga, na sua opinião, por qual motivo o time se manteve tão defensivo durante a partida, criando poucas chances de gol? Essa era a estratégia para a partida de hoje? Na verdade, a gente, conforme o jogo vai se desenhando, a gente vai se adaptando ali dentro do jogo. A gente sabe que a equipe do Atlético é uma equipe que gosta de ficar com muita posse de bola, né, que às vezes eles gostam de atrair a gente para abrir os espaços do nosso time, né, fazendo com que a gente desmonte a marcação, tudo. Então, ali dentro do jogo, nós jogadores tivemos uma leitura de que fechar, proteger o meio ali era melhor, né? Hoje, uma pena que a gente não encaixou um contra-ataque, uma bola, e fez o gol, mas naquilo que a gente fez, acho que a gente foi sólido, nos defendemos bem, né, e temos tudo para sair com a classificação. Caio Bezerra, da Rádio Trianon, pergunta o que, na sua opinião, o Palmeiras deverá mudar para surpreender o Atlético Mineiro na partida de volta no Mineirão? Bom, acho que isso é uma questão nossa junto com a comissão. A gente vai ver esse jogo, vai ver aquilo que a gente pode fazer, tem toda uma análise por trás disso, né? Acredito que as pessoas vão saber passar para a gente isso, e a gente, como jogador, vai comprar a ideia, vai fazer aquilo que for proposto para nós. E, na verdade, acho que não pode faltar intensidade, não pode faltar competir, né, na questão do jogo, porque jogos assim, a gente sabe que são detalhes que definem uma partida, a gente tem que estar ligado a cada bola, a cada momento, né, mas é isso. Acho que é focar, ver aquilo que a gente pode melhorar para buscar a classificação. Obrigada e boa noite, Veiga.
Boa noite, Abel. Boa noite. A primeira pergunta da Bibiana Bolson, canais Disney. Abel, na sua chegada, você disse que o Palmeiras atacaria o que o Atlético tem de melhor. O que quis dizer com isso exatamente? E você considera que o plano traçado para essa partida foi cumprido? Sim, posso dizer o que é que nós queríamos. Nós sabemos que o Atlético Mineiro tem um lateral esquerdo que ataca muito e as nossas transições, porque queríamos puxar também transições, eram por lá. Infelizmente não tivemos a capacidade de definir bem, mas era isso que nós queríamos. Era o ponto forte do adversário. Nós analisámos a forma como o adversário faz golos. Uma boa parte dos golos que o adversário faz é dos cruzamentos do Arana. Não é preciso ser muito inteligente para perceber isso, que é um jogador influente naquilo que é o produto final e dos golos que faz o Atlético. E o Atlético tem uma forma de jogar muito característica e que na minha equipa, no momento sem bola, fomos, na minha opinião, inteligentes, perfeitos, astutos. Fomos uma equipa adulta, fomos uma equipa que sabe aquilo que quer. Agora com bola, aí a questão é que vamos ter que ver no próximo jogo o que é que vamos ter que fazer para melhorar agora. Queria, por sabermos que é aí o ponto forte do nosso adversário, era nesse mesmo lado que nós deveríamos ter feito moça e tivemos transições sobre o lado esquerdo. Agora a inspiração, a qualidade das decisões não foram as melhores, mas nós tivemos essas oportunidades. Tivemos 3 na primeira parte, uma no corredor central e outra no corredor esquerdo. Era essa a nossa ideia, atacar o ponto mais forte do nosso adversário, porque é ali que ficam os espaços que o nosso adversário dá o espaço. Pergunta do André Galvão, SBT. Abel, hoje o Palmeiras conseguiu anular boa parte do tempo o time do Atlético, mas não conseguiu jogar. Como fazer diferente em Belo Horizonte? Olha, nem nós conseguimos jogar muito, nem o nosso adversário, não é? Eles tiveram o penalti e toda a posse de bola que a fizeram foi fora do nosso bloco. Para as pessoas que entendem o que é um bloco, nós concentramos o nosso bloco bem junto, bem compacto, no corredor central, que é o que fazem as grandes equipas quando têm que bloquear equipas que têm uma forma de jogar que é atrair. O Atlético Mineiro utiliza, vocês viram muitas vezes o Nacho vir para o meio de centrais a pegar na bola. Vocês não veem isso em equipas na Europa, por exemplo. Viram o Diego e o Hulk a vir buscar bola nos corredores laterais, a sair fora da zona. Para quê? Para que a marcação atraísse a marcação para nos abrir o espaço por dentro. Mais uma vez volto a referir, as pessoas atentas sabem como é que o Atlético Mineiro faz golos, e vínhamos com uma série de golos sofríamos muitos golos, e portanto foi fundamental para nestes 2 jogos passar confiança à equipa, porque uma equipa que não seja sólida defensivamente não pode ganhar nada. Uma equipa que não saiba defender bem não vai ganhar nada, e portanto recuperamos essa solidez defensiva que nos permitiu a manter a nossa baliza a 0. Agora a atacar, o nosso adversário fez exatamente igual. O lateral direito fez uma marcação cerrada no Dudu. Nós hoje, se nos lembrarmos das ações do Dudu, lembramos de muito poucas ações do Dudu, porque as marcações foram individuais e cerradas, e acabou por ser um jogo muito tático e com poucos desequilíbrios, quer de uma equipa, quer de outra. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Boa noite, Abel. O Atlético Mineiro havia marcado gols contra todos os últimos 14 adversários que enfrentou. Hoje foi travado no Allianz Parque e volta para casa sem ter nenhum gol fora de casa a seu favor. Essa é uma vantagem também psicológica que o Palmeiras leva para Minas Gerais, podendo classificar com qualquer empate com gols? Como é que se chama a jornalista, desculpe? Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Rodrigo, parabéns. Demonstra o trabalho de casa que fizeste. Percebeste que realmente o Atlético Mineiro é uma equipa que faz golos com muita facilidade. Por isso é que investiu nos jogadores que investiu para fazer golos. E em cima da tua pergunta, que é muito bem feita, tenho que valorizar o trabalho da minha equipa.
no momento em que nós tivemos que organizar para defender. Fomos, como disse, fomos astutos, fomos inteligentes, fomos uma equipa compacta, fomos uma equipa que conseguiu jogar com as armas que tinha. E nos momentos que nós tivemos bola também procuramos atacar o nosso adversário, mas é competência contra competência. Como disse, foi um jogo extremamente equilibrado. Nós rematamos 4 vezes uma baliza. O nosso adversário de facto teve uma grande oportunidade para fazer golo, que é um penalti, isso aí não podemos negar. A maior oportunidade do jogo é do nosso adversário, mas tirando isso, tirando o penalti, o nosso adversário empurrou-nos para trás. Sim, porquê? Porque se vocês repararem a quantidade de jogadores que o Atlético Mineiro mete atrás da linha da bola e fora do nosso bloco, é fácil fazer posse de bola, mas é uma posse de bola em volta, em torno do bloco central. E o que é que eles querem? Como disse, querem nos atrair. Os meus jogadores perceberam bem o que tinham que fazer e conseguimos anular as entradas para a nossa baliza. A pena foi que até mesmo nas nossas bolas paradas os nossos batedores hoje não estiveram inspirados, porque podíamos também ter feito mostra no nosso adversário, sobretudo na bola parada também, porque é outro momento de fazer golo. Não se faz golos só em ataque posicional, faz-se golos em situações de 1 contra 1. Nós vimos o Hulk a tentar muitas vezes situações de 1 contra 1, vimos o Diego a tentar situações de 1 contra 1, que é uma das características desta equipa. O Atlético Mineiro utiliza muito a qualidade individual para tentar desmontar o adversário, mas nós coletivamente fomos capazes de disparar e está tudo em aberto. Gabriel Santos, do Lance. Gostaria que você comentasse sobre a escalação titular mais experiente. Como esses jogadores podem fazer a diferença para a equipe nessa reta decisiva da Libertadores? Olha, é coincidência. Eu olho para aquilo que eles fazem nos treinos, que fazem nos jogos. Não tenho contrato nenhum nem com os mais experientes, nem com os mais jovens. Jogam aqueles que eu entendo. É para isso que me pagam, é para tomar decisões, umas vezes bem, outras vezes mal. Portanto, entendi que hoje a equipa que estaria mais preparada para dar resposta a este tipo de jogo foi esta e, curiosamente, como estavam a dizer, jogadores que jogam menos hoje jogaram. Para mim não há, já disse várias vezes, a cobrança é igual para todos, desde os mais experientes aos mais jovens. Aqui nós, como disse, o Palmeiras para mim significa jogar num clube único, significa quando ganhas és o maior, significa quando não ganhas és um idiota, significa que quando ganhas e jogam os guris são os melhores, significa quando perdes e nos jogam os guris, a culpa é porque nos jogam os guris. Nós temos é que ser fiéis aos nossos princípios, fazer aquilo em que acreditamos, que é isso que eu faço desde que estou aqui, e acreditar acima de tudo nos meus jogadores. Eles percebem isso. Eu confio neles, eles confiam em mim, e é isso que seguramente nos vai levar à final da Libertadores. Luiz Henrique, Rádio Energia 97 FM. Abel, em qual momento do jogo o Palmeiras esteve melhor que o Atlético Mineiro? Foi um jogo muito equilibrado, com equipas com formas de atacar diferentes. O Atlético Mineiro tem uma primeira fase de construção muito toca, para depois fazer chegar a bola a determinados jogadores para tentarem resolver em situações individuais ou de cruzamentos do Arana. É assim que faz o Atlético Mineiro mais faz golos. E nós procuramos, como disse, olhando para as características dos nossos jogadores, nós não temos desequilibradores natos. Temos o Wesley, sim, que é um desequilibrador. O Dudu é um jogador mais de apoio, apesar de ser um jogador que gosta muito do drible. Não é um jogador que ataca a profundidade, não é um jogador de facão, não é um jogador de infiltração. E nós precisamos, para jogar com equipas como a do Atlético Mineiro, precisamos de ter jogadores também que atacam a última linha, que façam movimentos de profundidade, e nós vamos analisar este jogo quando chegar à altura de o voltar a jogar e perceber quais são os pontos que temos que explorar. Mas, como disse, foi um jogo muito equilibrado, onde, volto a referir, a maior oportunidade, é claro, é do nosso adversário e do adversário que toda a gente já dá como finalista. Adriano Gonçalves, Rádio Futebol Online. Abel, o Dudu não gostou de ser substituído ao dar lugar para o Wesley. Você, como treinador, o que pode falar sobre um jogador que tem essas atitudes?
Não, tenho que ver as imagens, mas eu acho que ele deve ter ficado um bocado chateado pela performance do jogo dele. Falei com os meus adjuntos, acho que ele atirou as botas para o chão, as esteiras para o chão e tudo. Nós olhamos para o jogo todo que ele fez, seguramente que ele devia estar chateado porque ele sabe que pode fazer mais, sabe que pode criar mais. Talvez tenha ficado chateado por o rendimento dele não ter sido o melhor, mas já disse, fruto por também uma marcação muito forte. Se vocês viram na primeira parte, o lateral direito do Atlético Mineiro andava atrás de Dudu por todo lado. Foi uma troca que eu fiz e tenho que ver outra vez as imagens. Tem que ver o que é que ele fez, como o fez, qual foi a intenção que o fez. E conversar. Já disse que aqui ninguém está acima dos interesses da equipa e todos os assuntos que temos resolvemos cara na cara, frente na frente. Acho que não foi mal educado, acho que, como disse, saiu um pouco frustrado porque às vezes que tentou desequilibrar, às vezes que tentou fazer desequilíbrios no nosso adversário, as coisas não lhe saíram bem e a mim o que me pareceu realmente foi que ficou um bocadinho chateado porque não performou de acordo com a sua qualidade. Breno Modesto, Jornal Hoje. Abel, dos 4 semifinalistas, o Palmeiras foi o único que não contou com uma autorização para receber público na partida de seu mando. Diante disso, a torcida se mobilizou e fez uma bonita campanha nas redes sociais apoiando a sua equipe. Qual o impacto positivo que isso causou a você e seus jogadores no confronto de hoje? Olha, eu se recuar 7 meses atrás, eu disse-vos que este ano ia ser um ano muito difícil, por diversas razões. Primeiro porque estes jogadores que estão ali dentro ganharam 3 títulos, íamos ser um alvo a bater, iam-nos dificultar por tudo e por nada. Mas nós estamos preparados para isso. Agora é muito bonito ver essa solidariedade, é muito bonito perceber que se esta semente de todos somos um fizer a diferença, nós mesmo jogando em casa do nosso adversário, com o estádio cheio, e como disse aqui o Veiga, quem faz a diferença são os jogadores, quem jogam são os jogadores, quem são os protagonistas são os jogadores. E são eles que de facto têm esse poder na mão. E nós vamos utilizar o poder dos nossos jogadores e acreditando nesse carinho, nessa força, nessa mobilização dos verdadeiros torcedores do Palmeiras, porque de facto nós precisamos deles, se não for dentro de campo como não foi hoje, pelas circunstâncias que são e ponto final. Mas vamos contar com elas seguramente com uma corrente e com uma energia positiva para nos ajudar a ultrapassar este outro obstáculo que nós temos. Este é o destino este ano do nosso Palmeiras.